tarde a todas, boa tarde a todos. Não sei se vai dar para passar ou se vai ser importante passar esses slides que a gente preparou, assim, já que a gente já teve tanto depoimento e tanta coisa falada na mesa, do qual até agora eu posso assinar embaixo. Meu companheiro Paulo Teixeira, nosso deputado federal, já tem experiência de executivo como secretário de regional de São Paulo, a maior cidade do Brasil. Companheira Moema foi a estrela que passou por nós, não cadente, mas estrela ascendente, que passou para as nossas filhas lá na Câmara Federal e partiu para governar o seu povo. Companheira Maria, deputada estadual, assim, guerreira, já vi aí pela fala da Maria que ela também é das nossas. Companheiro Quaquá, teve a alegria de governar uma cidade grande, que é ligada diretamente ao Rio de Janeiro, também um companheiro de movimento estudantil. Estivemos juntos na luta de construir o PT, a juventude do PT, na Uni, e reelegeu o sucessor, que isso é uma coisa muito importante. E companheiro aqui, o Leleco, da luta por moradia. Eu queria, primeiro assim, é importante que a gente, quando discute cidade, eu acho que todo mundo aqui deve ter essa percepção, vai ver se a gente já liga o seu cantinho, que aqui não vai ser só, vai ser rapidamente passando aqui, porque é muita coisa. É importante que a gente compreenda a primeira coisa, o seguinte: quando um socialista ou uma socialista assume o governo da cidade, os desafios que estão postos, eles são muito maiores. Por quê? Porque a gente não está só, a gente além de administrar o capital, porque nós estamos sob a égide do capital, então a gente não pode estar fazendo uma ilha socialista num país que ainda está sobre a égide do capital, mas a gente pode sim fazer com que aquele governo seja um instrumento, primeiro, de construção e de elevação da consciência de classe. E segundo, para você fazer uma radical inversão de prioridade. E é por isso que muitas vezes os nossos governos, e principalmente eu que governei uma cidade, hoje, depois de São Paulo, Rio, Salvador, é a quarta capital do país, porque Brasília não é cidade, é uma coisa meio dispersa no Distrito Federal. Então, assim, digamos assim, a quarta capital e a quinta cidade se leva em conta Brasília. Então, Fortaleza, com cerca de 2.600.000 habitantes, e com o fundo de participação dos municípios, que a prefeita sabe o que é muito bem, o nosso FPM, o que é o FPM? O Fundo de Participação dos Municípios é uma transferência obrigatória do governo federal a partir de dois fatores fundamentais: número de habitantes relacionado com o desenvolvimento humano, ou seja, a pobreza, em outras palavras. Quando você cruza a quantidade de habitantes e o número de pobres, Fortaleza é a capital do Brasil que tem o maior FPM, porque concentra a maior quantidade de pessoas pobres no mesmo lugar. Resumindo, é mais ou menos isso. Então você, com o espírito, com a alma socialista, da igualdade, da horizontalidade nas relações das pessoas com as outras, você com os próprios habitantes do município, você chega com um desafio gigantesco, principalmente no fosso que a gente vivia de uma administração da onde a gente tomou, a administração além de corrupta, uma administração que não prezava pela compreensão da cidade para todas e para todos. E para nós socialistas, o que é o conceito da cidade para todos e para todas? É a gente ver a cidade com outro olhar. Não é com um novo olhar. Eu costumo dizer que o novo porque ele é novo, ele não suplanta o velho. Tem coisa velha que é muito mais bacana e mais legal do que o novo. Nós temos que falar do outro, outro olhar. Então foi com esse outro olhar que nós passamos a governar em 2005 Fortaleza. E a gente, nesse momento, um desafio gigantesco pela frente, mas como a Moema disse muito bem, tivemos ainda a alegria de estar sob o governo federal do presidente Lula, que era um municipalista clássico. Ele entendia que era preciso empoderar os municípios e fazer com que o município percebesse os seus habitantes. Porque, é claro, gente, quando a gente fazia o orçamento participativo, e a gente fez todos esses anos, e foi um fator de empoderamento do povo de Fortaleza muito grande,
grandes, a gente dizia, quem melhor entende da rua? Morador da rua. Quem mais entende do bairro? Morador do bairro. Portanto, não adianta inventar, não tem doutor que vem de universidade nenhuma que vai suplantar o saber do povo do dia a dia, da sua luta diária, da hora que ele acorda, que ele sai para a rua, que ele pega um ônibus, que ele volta, que ele tem um filho da escola, que ele vai para o posto de saúde. Isso daí, de fato, é o conhecimento popular. E toda força a ele, porque ele consegue transformar a cidade. Agora, infelizmente, é bom que se diga, nós não somos intermediados por nós mesmos. Nós somos intermediados por uma mídia golpista, fascista, do ponto de vista da luta de classe do lado de lá, e que fala o que quer. Não tem compromisso nenhum com a verdade. Então, tanto faz, porque esse setor que o Baudrillard, um francês, ele dizia, a sombra da maioria silenciosa. Ele dizia que existe uma maioria silenciosa, que ela não consegue chegar, ela não tem voz para se expressar, portanto ela não consegue dizer o que pensa e nem forma opinião. Mas tem uma pequena minoria que não é silenciosa, que é efusiva, que ela tem acesso aos meios de comunicação e ela constrói sim a verdade. E a verdade, como sempre é dito, não é o fato, é a versão dele. Portanto, hoje em dia está muito claro que nós estamos cada vez mais governados e dirigidos e comunicados pelo fato, não pela versão verdadeira dele. A distância é muito grande. Portanto, nesse contexto, nós governamos a cidade de Fortaleza com um slogan chamado Fortaleza Bela. E até hoje, por incrível que pareça, 6 anos depois, ainda é lembrado, olha, vou pegar isso aí, lembrado pelo nosso povo com muito amor. E eu digo que eu sou muito privilegiada de poder chegar na minha cidade, na minha terra, e só ser abraçada, beijada pelo povo. Isso é um sinal de reconhecimento de que o nosso governo, ele veio para poder tentar diminuir o fosso da Fortaleza rica, que é muito pequena, e da imensidão da Fortaleza pobre. Portanto, assim, para isso você tem que pensar em políticas públicas, instrumentos de democracia participativa, transparência radical nas finanças públicas, não pode restar dúvida da sua honestidade, porque toda a vida joga contra isso o tempo todo. Você tem que estabelecer mecanismos, além disso, de fazer com que a cidade se olhe, porque o lado rico nunca quer ver o lado pobre, porque ele é a antítese dele, portanto ele não quer ver mesmo. E você precisa entender para quem você está governando de verdade. E inverter prioridades é fundamental. E antes de começar a passar os slides, que eu vou tentar correr, porque eu vou colocar mais o que importa, eu fui entrevistada num determinado momento de governo. Eu fui vereadora, fui deputada estadual de Fortaleza, até ser prefeita, estou como deputada federal, mas sou professora. E um jornalista me perguntou uma vez o seguinte: o que a senhora acha do transporte público? Eu digo assim, depende de quem está vendo. Você está perguntando eu prefeito ou eu cidadão? Você está perguntando se o cidadão tem carro ou o cidadão que pega um ônibus? O que você acha da educação pública? Você está perguntando de quem tem o filho da escola pública ou daquele que vê a crista da escola pública pelo jornal? O que você acha do posto de saúde da saúde pública? Você está perguntando do usuário que vai para o posto de saúde ou daquele que tem um convêniozinho privado, mas ele vê a crista? Então, assim, eu sou professora universitária e muitos anos eu dei aula de fotografia, fotojornalismo, fotopublicidade. E na fotografia a gente tem uma coisa técnica que se chama perspectiva. O que é a perspectiva? De onde você está, você tem uma visão diferenciada da realidade. Se eu fico agachada, eu vejo de um jeito. Se eu estou em pé, eu vejo de outro. Se eu subo em cima de alguma coisa, eu vejo de outro. Se eu estou do lado, eu vejo de outro. Então, assim, é a mesma coisa com a vida. Da onde você está, do ponto de vista da luta de classe, você também enxerga a cidade de forma diferenciada. E essa cidade que a gente, como gestor, precisa compreender, ela não é uma coisa, um bloco homogêneo de seres humanos. Você tem aí a diversidade de gênero, diversidade de raça, diversidade de classe social, de orientação sexual. Você tem uma diversidade geracional, você tem uma imensidão de pessoas com necessidades diferenciadas, compreensões de mundo diferenciados, desejos. É muito forte o desejo.
diferenciados do ponto de vista, juntando todas essas questões que eu coloco. A criança precisa de uma coisa da cidade, enquanto uma pessoa mais idosa, enquanto um jovem, enquanto um adulto precisa de outra. Uma pessoa que tem deficiência física, ela precisa de instrumentos de uma cidade, diferenciados muitas vezes, do que um jovem que está querendo ingressar na universidade pública. E por aí vai. Ou seja, a cidade ela precisa preservar e ela ser a cidade de todos esses entes sociais e políticos que estão juntos ali. Então, quando a gente governou Fortaleza, e 8 anos, eu costumo dizer assim, não são 8 dias, não são 8 meses, são 8 longos anos, onde você vira a referência principal da cidade, no sentido de você dar resposta. E a gente saiu do governo, eu digo a vocês, com muito orgulho do que a gente fez. Porque nós criamos inovações na cidade. À época, assim, a grande palavra de ordem dos municípios da época do governo Lula era inovação. Era a capacidade do quê? De você inventar. Inventar o que não existe mesmo. Eu sempre digo que não se inventa, não existe. E se não existe, vamos inventar. E nós somos nós que precisamos inventar mesmo. Precisamos inventar coisa nova, desejos novos, ousadias novas, rebeldias novas. Esse é o momento propício para isso. E nós fizemos isso quando a gente esteve lá. Vou passar aqui rapidamente, só para vocês terem uma rápida noção aqui. É longo, portanto eu vou só mostrar só as imagens. Não apaga a luz, entendi. Nenhuma luz.